Então hoje eu quero falar um pouquinho com você a respeito do fluir do Espírito Santo, amém? Glória a Deus! O fluir do Espírito Santo de Deus, e eu gostaria muito que projetasse aqui João capítulo 7, verso 37 para a gente começar, e antes eu quero orar com você enquanto ele projeta. Quantos dos irmãos aqui ainda trazem Bíblia de papel? Bíblia de papel. São poucos, né? Gostam? Os irmãos que trazem gostam de Bíblia de papel? Agora, quantos têm a Bíblia no celular e usam a Bíblia no celular durante a pregação? Levantei a mão, sem vergonha, se tiver coragem. Aleluia. Olha, eu faço marcações na minha Bíblia e com o passar do tempo, elas vão reforçando a minha identidade. Porque quase todo livro que eu abro tem uma marcação. Então eu sei que eu tive uma experiência com aquilo. Eu tive um crescimento, tive uma transformação, fui moldado naquele lugar. E com a medida que o tempo vai passando, eu vou percebendo que as marcações da minha Bíblia digital vão aumentando. Então eu vou constatando, eu leio a Bíblia. Não é bom? Quantos aqui têm dificuldade para ler a Bíblia? Não ergue a mão. Nessa não precisa se expor. Mas às vezes é uma questão de você mudar a mentalidade a seu respeito. Não, eu não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, não consigo estabelecer constância nessas disciplinas. E a partir do momento que você decide minimamente pelo relacionamento com as Escrituras, o que acontece? Você vai mudando a sua mentalidade, né? Alguém fecha lá a porta, por favor? Quem estiver mais perto. Aleluia. Quem sabe faz ao vivo. Glórias a Deus. Amém? Então feche seus olhos, curva sua cabeça, coloca suas mãos assim como quem recebe um presente do alto. Pai, derrama sobre nós sabedoria. Nós viemos aqui ouvir a tua voz. Ministra aos nossos corações. Nós não estamos atrás do conhecimento dos homens, nem da admiração deles. Nós queremos a voz que vem do alto. Por isso, usa-me como um canal de bênção agora. Permita-me fluir no conhecimento da sua palavra, no mover do teu Espírito, instruindo os seus filhos, compartilhando vida da sua parte, promovendo transformação no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Fala assim, eu consagro a minha mente ao Senhor. Aleluia! Deixa eu te dar um recado muito especial. Talvez você está aqui hoje numa situação muito assim difícil. Às vezes você tem passado por muitas lutas e tem buscado muitas respostas. Às vezes você está até buscando um lugar para você compartilhar o Evangelho, congregar. E eu preciso que você saiba de algo. Você não está aqui por acaso. Quando a semana passa, o domingo termina, começa o próximo culto para mim. E de domingo até domingo, eu oro aqui nesse prédio para que você tenha uma experiência espiritual aqui. Eu oro guardando esse espaço, declarando que o Espírito Santo tem liberdade para agir no nosso meio, que o Senhor vai agir de uma maneira poderosa, me dando aquilo que é necessário para conquistar o seu coração primeiro, para que você receba alguma coisa da parte de Deus que flua a partir de mim, declarando que os seus dias são guardados. Você não precisa trazer para esse ambiente, para esse lugar, as suas preocupações, porque o Senhor está cuidando de você, está cuidando da sua conta bancária, está te provendo, e agora é o momento mais importante dos seus dias. Eu não sei se durante a semana você conseguiu parar para ter tempos devocionais. Então, muito provavelmente você chega aqui quase que em estado de abstinência, só desesperado por um pão, desesperado por um alimento espiritual, porque a semana foi tão corrida que você não conseguiu parar para orar, não conseguiu ler a Bíblia hora nenhuma. E olha, eu sei que não é o ideal, mas eu orei por você durante a semana. Às vezes eu não consigo lembrar de todos os rostos, não consigo lembrar o nome de todo mundo, mas eu oro pelo nosso ambiente, oro pela nossa igreja, amém? Você consegue crer no poder da minha oração? Porque a Bíblia fala que o Senhor não retém os ouvidos do justo. Quando eu falo, Ele escuta. E eu começo a orar por você falando assim, ó, graças eu te dou, porque o Senhor sempre ouve as minhas orações. Obrigado pela igreja que eu tenho. Sou feliz nesse lugar. Sou grato pelo povo e o rebanho que o Senhor tem confiado aqui. Sou grato porque o Senhor os tem nutrido nesse lugar, fortalecido e transformado. Amém? Então, deixa lá fora agora as suas preocupações. Responde as mensagens depois. Amém?
não se preocupe com ninguém, não se preocupe em tirar conclusões a respeito do pregador, não fica contando as luzes acesas e apagadas, nem reparando da estrutura, ore única e exclusivamente para o Espírito Santo de Deus, amém? Amém mesmo? Então fala assim, eu consagro os meus olhos ao Senhor. Agora feche seus olhos. Quando eu bater uma palma, você vai abrir. Fiquei invisível, amém? Mentiroso. Vocês estão me vendo, rapaz, amém. Eu fiquei invisível. Aleluia, você só vai ver o Espírito Santo agora. Então, João capítulo 7, verso 37, abre a sua Bíblia e vamos ler juntos. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se, quem que levantou? Jesus, e ele exclamou. Então, lembra daquele sinal, que é um pauzinho e uma bolinha no final? É uma exclamação, então é uma proclamação contundente, traz uma certa firmeza na declaração. Então ele não falou de qualquer jeito, ele exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você quer água viva do Espírito fluindo de você? Então qual que é a condição, segundo a exclamação de Jesus? Quem tem sede, bebe. Aí ele fala. Quem tem sede, vem beber. Aí ele põe a condição. Quem crê. Quem crê. Então, às vezes, você já chegou saciado, não está com vontade de beber. Você vai pegar aqui algumas gotinhas mínimas. Não estou com muita sede, mas eu vim. Então, a condição nem é a sua intensidade e a sua sede. Que às vezes nós transformamos isso numa regra. Você vem, irmão, mas olha o jeito que você fica, passivando aí na cadeira, olhando aí o cabelo da outra irmã, quem fez a unha, quem não fez, se está calor ou se não está. E aí, você tem que vir, mas tem que vir com sede. E aí você se conforma em sair algumas vezes de algumas reuniões sem o fluir do Espírito, porque você não cumpriu com o requisito. E é lógico, o requisito é muito alto, é muito grande. Prestar atenção em mim durante 1 hora é muito difícil. E olha que eu me esforço. Me esforço aqui. Eu não sei se você percebe, eu tento ser engraçado. Eu dou rata aqui muitas vezes, né? Se tem um pastor aqui que é 7, parei de assistir os vídeos, porque eu vou corrigir muita coisa na minha vida. Eu falei, não, isso é um desgaste muito grande. Deixa aí, rolar. O que der, deu. Se não der, nós corrige, tira do ar. Eu não vou ficar me corrigindo mais. Mas a despeito de ganhar a sua atenção. E você coopera, você não veio por acaso. Você veio com esperança, você veio com expectativa no Senhor. Então você quer um alimento sim, mas às vezes nem sabe como beber. Então não está condicionado a sua postura, amém? O Senhor é bom o suficiente para, se você não está com sede agora, Ele falar assim, você não trouxe uma garrafinha então não? Leva para beber depois. Anota pelo menos isso aqui. Não presta atenção pelo menos, não tira pelo menos uma foto do versículo. Faz pelo menos um stories que eu vou falar com você nisso. Vou falar com você nesse detalhezinho. Por quê? Porque não é por meio do comportamento, nem da atitude. É pela fé. É pela fé. Então, se você crê, do seu interior vai fluir. Se você beber um barril, se você tiver fé, do seu interior vai fluir um manancial de vida. E se você beber só uma gota, crendo, do seu interior vai... Nós temos sede igual? Sim ou não? Não, completamente desproporcional. Mas a medida e a intensidade do fluir não depende do quanto você bebe. A minha vida mudou. Minha vida com Jesus mudou. No dia que eu percebi que eu não precisava agradá-lo. Tudo que eu fazia no reino de Deus até então era para tentar conquistar os olhos do Senhor. Tudo que eu fazia, eu orava para o Senhor me ouvir. E para que Ele fizesse as coisas que eu via como necessidade. Eu lembro que no comecinho do nosso ministério, nós tínhamos um carro para suprir a célula. Eu e minha esposa fizemos muitas aventuras. Teve um momento que a célula tinha um rapaz só e 6 meninas. Então, tinha que fazer uma viagem praticamente só com ele. Porque se fosse tudo menino, igual era antes dele chegar, a gente colocava no colo, é tudo mulher mesmo, apertava, fazia uma viagem só. E eles moravam assim, tudo espalhados em Aparecida de Goiânia. E aí, de repente, chega um rapaz, nós demos glória a Deus, porque nós queríamos que o trem crescesse.
tem que frutificar. Só que agora tinha um problema. Nós tínhamos que fazer 7, eram 7 pessoas. Nós tínhamos que fazer 3 viagens. Um carro cabe 5 pessoas com motorista. Então, o que é o normal? Você fazer 3 viagens para levar 15 pessoas. Nós tínhamos 7, a metade, e fazíamos 3 viagens por causa do gênero. Era uma loucura, era uma correria muito doida. Mas olha só, eu lembro que eu orava para o Senhor. Traz mais alguém com carro, em nome de Jesus. Nós vamos ganhar alguém que tem um recurso a mais, que tem disponibilidade, que vai me ajudar nesse translado, porque compra lanche, vai atrás de uma coisa que faltou e busca um, o outro atrasa, o outro está esperando volta, e quando termina, aí a célula é boa, você está ali empolgado, aí vai lanchando, o pessoal lanchando, você já até larga o seu salgado, já pega a chave do carro e já começa a desenhar a rota. Acho que eu vou começar por aqui. Não está comendo ainda, vou esperar um pouquinho. Quando ele terminar, eu já pego ele, já levo, porque eu já resolvo isso aqui, depois eu volto e E aí eu vivi assim. O que eu preciso fazer para Deus mandar alguém com recurso para cá, para essa célula? Um líder já pronto, alguém com encargo. Ele já vem com um carro. Se possível, um carro de 7 lugares. Que eu nem preciso fazer viagem nenhuma mais. Vou desenhar a rota, eu falei, então, irmão, agora o seu negócio é o seguinte, você vai trazer todo mundo. Aí eu fazia muitas coisas, de repente uma luz da parte de Deus soprou os meus ouvidos. Olha, eu estou completamente satisfeito com você. Se tudo que você faz é para um dia ser pastor, para. Não precisa fazer mais. Se você tivesse uma certeza só na vida, Wendel Miranda, e fosse a certeza de que você nunca fosse pastor, você continuaria fazendo o que você faz? Se não, para. Porque você está fazendo pelo cargo. Você está fazendo porque você transformou o meu corpo e o reino de Deus em uma empresa. E agora você está fazendo por onde? Para você crescer, galgar cargos. Então eu comecei aqui como só um membro. E olha só, irmãos, o que Deus fez comigo? Me transformou num baterista. E aí, assim por diante, o céu é o limite. E aí Deus soprou isso no meu coração. Eu estou feliz com você. Estou satisfeito com você. Não há nada que você possa fazer para que eu te ame mais. Eu te amei em inimizade, quando você era contra mim. Em estado, como Paulo mencionou aqui no Salmo 103, eu te tiro da cova para te dar vida. Eu transformo a sua existência, te tiro da morte para poder me relacionar com você. Esse sou Deus, aquele que te ama. E eu falei assim, então eu vou parar de liderar. Mentira, não falei. Continuei com a mesma intensidade, mas passei daí então a trabalhar o meu coração e as minhas expectativas. Porque agora tudo que eu faço está ligado à minha alegria ministerial. O segredo do sucesso, de uma vida bem-sucedida, de um ministério que cresce, que se ampara, de um rebanho que se cuida, é isso, um rebanho feliz, que sabe do princípio ao fim, Deus está feliz comigo, está satisfeito. Eu não preciso mais conquistá-lo. Quando eu falo isso, tem algumas dessas que fazem assim. Então, eu não ministro porque eu preciso convencê-lo de nada. Ele veio ao meu encontro convencido. Ele veio ao meu encontro e ao seu encontro falando assim, eu sei que você tem potencial, viu? Então não precisa provar mais não, fica quietinho para você não atrapalhar tanto. Deixa eu falar para depois você agir, não se esforça demais não, que o negócio vai degringolar, que depois eu tenho que arrumar. Eu escolhi você assim mesmo, e eu sei que você tem potencial para fazer coisa errada, está fazendo coisa errada, e provavelmente nós vamos caminhar alguns dias com você desse jeito, mas eu escolhi você assim, amo você dessa forma. E aí nós vamos fugindo do merecimento, amém? Você dá conta de crer comigo nisso? Você não precisa convencer o Senhor a amá-lo. Você não precisa convencer o Senhor a te amar. Você não precisa convencer Jesus a te amar. A igreja está ressuscitando. Ele te amou quando você não tinha condições nenhuma de reagir. Você estava em trevas, você estava morto, entregue nos seus delitos, nas suas transgressões. E Ele amou você. Você compra cadáver? Se tivesse oportunidade para comprar um animal,
reprodutor, você ia na cova? Vou procurar aqui o que morreu há 7 anos. Você faria isso? É um bom negócio? Qual que está perto? Qual que está quase batendo nas botas aí? É esse que eu quero. Tem um bem doentinho? O que eu quero é coisa assim. Eu gosto é de milagre. Minha vida é com aventura. É assim que você faz negócio? Tem alguém que faria isso? Você vai comprar um pet. Não, me dá o que dá ninhada aí, o que tiver mais problema. O que eu quero é gastar dinheiro ali na pet shop. Eu quero é comprar remédio. Quero ver o negócio acontecer. É assim que você faz negócio? Não cabe no entendimento humano. Por quê? Porque é exatamente isso que Deus faz. Ele vai começar uma obra e onde ele vai? Nas covas, nos buracos, nos hospitais. Quem está mais... Não posso falar isso, né? Quem está com mais problema? Mas você entendeu o que eu falei, né? Você está no mesmo espírito, que riu. Então, essa é a obra de Deus. Ele escolheu você assim. E não há dúvidas da parte dele. Há conclusões e conscientizações da sua parte a serem feitas. Na medida que você faz isso, o rio passa a fluir na sua vida, amém? Vamos continuar lendo? Do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, o capítulo aqui de João é o capítulo 7. Então, se você já conhece o livro de João, o Evangelho de João, você sabe que Jesus ainda não tinha cumprido com toda a obra. Ele não havia passado pela cruz. Então, o Espírito não era, até então, residente, morador, habitante na vida daqueles homens. Então, ele faz a recomendação de maneira profética. Fala, olha, vai chegar um momento que pela fé você vai receber algo que vai se tornar uma fonte apropriada para fluir os rios de vida. Amém? Só que essa é a sua realidade hoje? Não, nós estamos em outra dispensação. Aqueles homens que caminharam com Jesus, eles estavam em um cruzamento dispensacional. Depois que Jesus cumprisse a sua obra na cruz e subisse aos céus, e eles gestassem um ambiente de vida e de fé com o Senhor, eles receberiam o Espírito, o sopro de vida dentro de si. Por qual canal? Pela condição que ele havia dito. Por meio da... Você está comigo? Por meio da fé. Fala assim, graça mediante a... Então é a única condição para ter o Espírito Santo residente dentro de você é a fé. Você precisa crer nisso, amém? Projeta, por favor, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois o quê? E que o Espírito de Deus habita em vós, próximo. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A palavra sagrado aqui, ó, no original grego é agios ou hagios, que significa algo muito santo. Então, quando ele fala para a igreja de Corinto, ei, vocês não sabiam? Vocês são santuário, vocês são igreja. Vocês não sabiam que habita em vós o Espírito Santo? E vocês são coisas sagradas. Ou, em outras palavras, vocês são santíssimos. Você sabe quem que era a igreja de Corinto aqui nesse momento? Era uma igreja toda problemática, formada por homens e mulheres fofoqueiros. A Bíblia fala que em alguns momentos, quando eles iam ceiar, eles enchiam a cara de vinho, ficavam bêbados no culto. Aproveita, põe um pouquinho mais aí de vinho para mim. Comiam pão como se fossem se fartar, saíam com a barriga cheia. Olha, é uma cerimônia completamente espiritual e eles transformavam num banquete, numa festa. Havia delações entre os irmãos. Então é assim, Marco Aurélio faz negócio com o William. E aí não dá certo o negócio, o William vai lá no Procon. Não tenta se ajustar com o irmão, não. Ou então já fala, pastor, aí ó, é caloteiro. Aí é complicado de mexer, viu? E não é a primeira vez, não. Então, olha, ele estava num cenário específico. A igreja de Corinto. Se você ler 1 Coríntios, você vai ver que eu estou falando a verdade. Não estou inventando, não, e nem querendo parecer nada aqui, não. Exatamente esse era o contexto. E olha o que ele fala.
Vocês estão andando ignorantes de algo. Vocês são santíssimos. E era por causa do comportamento? Paulo vivia de faz de contas? Paulo estava tentando falar assim, não, vou dar uma mensagem motivacional para ver se melhora? Não, Paulo conhecia a verdade, trazia consigo um peso e uma responsabilidade de um conhecimento de quem havia sido criado embaixo da exposição das ministrações. A expectativa de um Deus que viria. Então ele tinha muita contundência, então ele falava em um espírito, o espírito da fé. Então ele fala cheio de verdade e cheio de profecia, quando ele fala assim, ó, vocês são santos. E para vocês perceberem a santidade, vocês precisam abrir os olhos para uma realidade. Vocês são santuário do Deus vivo. Então, por meio da fé, o Espírito Santo se faz residente, morador. Amém? E essa resistência... resistência não tem aqui. É o fluir do Espírito. E essa residência promove santidade. Então você não é santo porque se comporta de maneira santa. Você é santo porque você é casa de santidade. Então se você crê, você recebe o Espírito Santo em você. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, a santidade permanece. Por quê? Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E olha que aquele que tentar com você, mesmo que de maneira racionalmente justa, porque pegou você fazendo coisa errada, olha o que a palavra de Deus fala. Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois Corinto, igreja problemática. A minha não, a minha é cheia de favor. Mas Corinto era assim. São sagrados, são santos. Então não é pelo comportamento. E não é também uma vida de faz de contas. Não. O fato deles terem crido os tornaram templo sagrado do Espírito Santo de Deus. Amém? Então muda muita coisa nesse cenário. A partir do momento que você assume essa posição de santidade, você agora precisa desenvolver a sua consciência para caminhar com esse entendimento. Essa agora passa a ser a minha realidade. Eu não sou mais santo ou menos santo pelo que eu faço, pelo meu comportamento, pela maneira que eu ando. Eu sou santo porque a santidade de Cristo desceu dos céus, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, preparou um caminho na direção do meu coração e me enviou um auxílio santificador. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, o Senhor Jesus aqui em João capítulo 7, ele está fazendo a menção do fluir do Espírito, ou o fluir daquele que habita em você. Ele está fazendo uma comparação com o rio. Ele fala assim, ó, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Vamos entender isso junto? Por que Deus menciona o rio nesse contexto? Projeta Gênesis, capítulo 2, Gênesis, capítulo 2, verso 10. Aleluia? Por que Gênesis capítulo 2, verso 10? Porque é a primeira vez que a palavra rio aparece na Bíblia. Amém? E aí tem um princípio de estudo bíblico que fala que a primeira vez deve ser considerada. A primeira vez que uma palavra aparece na Bíblia deve ser levada em consideração, porque muito provavelmente o sentido que ela traz na sua primeira aparição é o sentido que ela vai ter em toda a Bíblia. E olha o que se diz de rio aqui. Vamos ler juntos? No 3, pode ser? 3. Onze. Onde há o quê? Olha, então esse rio flui, se desenvolve em braços. E ele fala, olha, ele passa por uma terra onde há ouro. Então o ouro fala de quê? Ouro fala de riqueza, mas ouro também fala de glória, a glória de Deus. A cor do ouro na Bíblia tipifica a face de Cristo sendo resplandecida, a manifestação do poder. Então, ó, o rio na Bíblia, em sua primeira aparição, ou o que vai fluir de dentro daqueles que são santuários do Deus vivo, é coisa que se mistura com glória de Deus e riqueza. É bom ter dinheiro?
Sim ou não? Mas adianta ter dinheiro sem qualidade de vida? Conta cheia, filhos nas drogas, conta cheia, uma vida de vários casamentos, vida emocional destruída. Adianta? Não. Então ele está falando, olha, riqueza com glória. Fala assim, prosperidade. Jesus está falando que do seu interior fluirá rios. E a primeira vez que a Bíblia menciona rio, fala assim, que o rio de vida que flui de um lugar de prazer. Porque ele foi satisfeito em resgatar você e te fez casa de prazer. O Éden foi restaurado em nós. E por isso que a presença habita em você. Ele fala que esse rio corre para promover sucesso. Amém? Então, o que nós precisamos aprender? Fluir no Espírito Santo de Deus. É óbvio que se você se qualificar, desenvolver habilidades, aprender coisas novas, certamente você vai se tornar mais útil na maioria dos ambientes que você está, sim ou não? Então isso aqui não é nenhum apelo para você se tornar alguém negligente com as suas obrigações, nem desleixado com o seu trabalho, muito pelo contrário. Porque se você interpreta as coisas espirituais dessa forma, ou descanso de maneira a negligenciar aquilo que precisa ser feito, você ainda não entendeu o favor. Mas é um óleo capacitador. O que flui aqui conduz você para o lugar de riqueza e prosperidade. Amém? Vamos continuar falando de rio? Então vamos lá. Projeta, por favor, Ezequiel, capítulo 47, a partir do verso 1. E agora é uma porção grande, então você tem que lutar aí para ficar comigo. Amém? Então não dispersa, não. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 47, verso 1 até o 12. Ixi. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo. As águas no limiar do templo vinham de debaixo, de um lado específico. Que lado que era? À direita da casa. Vai guardando essas informações. Do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. Então, essa volta é uma volta. Então, quer dizer que é um círculo. E ele saiu de um ponto, que era porta para o oriente, andou e voltou para onde? Para o oriente novamente. É isso que o versículo está dizendo. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. A água está subindo. Mediu mais uma vez e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos... Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores. De um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. As águas que fluíam do limiar têm um destino, né? Você já deve ter ouvido aí que o rio corre para o mar. Sim ou não? Isso não é ditado popular, não. Acabou de ver na Bíblia. Então elas iam e entravam no Mar Morto, cujas águas ficaram saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames, viverá para onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo que vive por onde quer que este passe. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes, e seu peixe
segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande. Em multidão excessiva, mas seus charcos e seus pântanos não serão feitos saudáveis. Serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem de onde? Do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Ezequiel capítulo 47, verso 1. Então, olha, o fluir do Espírito tem direção, tem caminho, tem rota pronta. Então, cabe a nós nos tornarmos sensíveis a esse que habita. Por quê? Porque ele tem um desejo, assim como Jesus falou através da vida do apóstolo João. Olha, aquele que habita, ele quer fluir como um rio de água viva. E que tipo de fluir é esse? Que direção que vai? E aqui nós entendemos, a partir da profecia de Ezequiel, que tem um norte, tem um segmento, tem uma forma, tem um percurso a ser feito. E olha só, o rio do Espírito flui para o Oriente. Alguém sabe aqui para que lado que fica o Oriente? Vamos estudar geografias? Então a primeira coisa que ele fala é a respeito disso. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam debaixo do limiar do templo água para o Oriente. Oriente é leste, amém? Nós não aprendemos assim na escola, nós aprendemos leste, oeste, norte e sul. Leste é para cá, alguns estão falando, né? Foi na conta dele. Projeta, por favor, Ezequiel 43, verso 1. Amém? Ezequiel, verso 1. Então o homem me levou à porta que olha para o Oriente. E eis que do caminho do Oriente vinha o quê? A glória de quem? Não, do Deus de Israel. Então era o Deus de todo mundo? Era o Deus universal? Não, era o Deus de uma nação, dos descendentes de Abraão. Em outras palavras, é o Deus daqueles que creem. E onde é que ele aparecia? Com glória resplandecente? Aonde? Comecinho do versículo? Caminho do Oriente. Então por que a água flui para esse lado, para o lado do Oriente? Porque é o lugar da glória de Deus. Aí ele continua dizendo, verso próximo. A sua voz era como ruído de... E a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então olha só, por que nós precisamos aprender a viver uma vida embaixo do fluir do Espírito? Compreender para onde é que a correnteza desse rio que flui de dentro de nós está indo. Porque olha só, porque no final há um resplandecimento. Há uma voz. Vamos fazer uma coisa aqui juntos? Vamos? Vocês é doido mesmo. Glória a Deus por isso. Então feche seus olhos. Vamos fazer assim o máximo de silêncio. Feche os seus olhos. Agora abre a boca. Não, brincadeira. Não precisa abrir a boca não. Olhos fechados. Todos. Todos, olhos fechados, não abram. Eu vou colocar um som aqui. Barulho de quê? De quê? Barulho de água. Por quê? Porque nós estamos falando de rio. E aqui ele fala que quando você acerta o fluir e a direção que o rio está fluindo, a voz do Senhor se torna como voz de muitas. Eu não precisei explicar para você o que era. Por quê? Você identificou. Você consegue identificar a voz de Deus? Quando é que nós conseguimos identificar a voz de Deus? Fica claro, tem alguém que tem dúvida que era água? Se era rio, se era onda, você não sabe, mas uma certeza tem. Era um manancial de água vindo. Então, eram vozes de muitas águas. Com os olhos fechados, você identificou. Sem saber o que viria, você identificou. Então, olha,
Jesus, ele não precisa mostrar a fonte nem a forma para você, porque quando você acerta o rumo do fluir, a voz se faz compreensível. O que eu anotei aqui foi inconfundível, só que na hora nem eu dei conta de ler. É inconfundível. Então, você sabe exatamente, é a voz de Deus quem me manda para cá, é a voz de Deus quem fala comigo, é a voz de Deus quem menciona isso. Então você considera, por quê? Porque é isso que acontece quando nós entendemos o fluir. E ele continua dizendo, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Então, quando você acerta o rumo do fluir do Espírito Santo de Deus, você consegue identificar que a voz é a voz de Deus. E depois o que acontece em consequência de discernimento da voz de Deus? Resplandeceu. O que é resplandecer? É tecer luz, iluminou, ficou claro, não é? Não tem coisas assim que você olha de um lado, você olha de baixo para cima, você olha a pessoa vindo, você olha a pessoa indo, você olha os movimentos e não consegue decifrar. Você fala assim, eu não entendo. Não sei como que eu te agrado. Eu não sei o que fazer com você, porque quando eu penso que você vai, você para. Quando eu penso que você parou, você continua, começa de novo. Eu não consigo te entender. Por quê? Porque nos falta clareza. E olha, para agir de maneira sábia, nós precisamos de um terreno seguro. É ou não é? Se eu apagar as luzes aqui e falar assim, vamos sair correndo. É fácil de sair correndo? Não, vamos ter acidente, crianças vão se machucar. Por quê? Porque eu tirei aquilo que condiciona o bom funcionamento. A maneira sábia de agir, que é o quê? Clareza. Então, olha, o rio, ele flui especificamente numa direção, na direção oriente. Vou continuar falando assim por causa das inscrições bíblicas. Mas para nós aqui que somos goianos, é para o lado leste. Projeta aquela primeira foto. Deixa eu te mostrar isso de uma maneira mais atrativa para ver se eu conquisto seu coração. Apaga essa luz aqui do palco, por favor. Só do palco. Tem a foto aí? A primeira. Vai dar certo? Então, o fluir do rio sempre resulta... Entendi. Então, olha só. Os irmãos conhecem essa figura? Já usei em outras pregações. É o tabernáculo de Moisés, tenda da congregação, a casa do Senhor, qualquer coisa que você queira chamar. Mas olha, eu escolhi essa imagem para mostrar ele de panorama geral. Tá vendo essas cabaninhas do lado de fora? Todas elas? São as 12 tribos de Israel em volta. E essa parte cercada é o tabernáculo de Moisés, a tenda da congregação. Ok? Então, de maneira geral e com uma visão panorâmica, esse é o templo do Senhor. E para estabelecer o templo tinha alguns requisitos. Um deles era o posicionamento das tribos, que nós não vamos falar sobre agora, porque senão vai ficar muita informação para você. Mas todo o posicionamento de tribo era completamente dependente do posicionamento do templo. Ok? E olha só, é muito importante você entender essa parte aqui, porque depois você vai precisar de uma compreensão clara do santuário de Deus que sois vós. Amém? Então olha só, nós temos uma visão aqui do templo. Essa é a forma que ele precisava ser estabelecido. E a primeira condição aqui são as portas de entrada. Ok? Aqui, dentro dessa cabaninha, tem lugar santo, santíssimo lugar. Aqui na frente, o lugar de sacrifício, onde as coisas aconteciam, onde o animal era sacrificado. Onde é que é o Oriente aqui? Vocês sabem? Não, aqui, na figura. Aqui, ó. A bateria. Oriente. À frente. Então, de frente à entrada do templo era Oriente. Então, a condição para eles se estabelecerem numa terra, olhar para o nascer do sol. O leste, nascer do sol. Sim ou não? Então, se o sol nasce para lá, monta-se a congregação aqui, estabelece-se o povoado lá de fora aqui e monta-se o templo dessa forma. O altar de frente para o templo e o templo de frente para o leste, oriente. Amém? Oriente é o lugar que o rio flui. Próxima figura. Na velha aliança, essa era a imagem que nós tínhamos do templo, ok? Então, tudo que... Aqui embaixo, não dá para ver, né? Consegue aumentar ela um pouquinho? Aproximar a parte de baixo, depois aproximar a parte de cima?
Não? Mas eu eliminei o arraial, tirei as tribos e peguei só o templo de cima para baixo, ok? Então, aqui, porta de entrada. Então, aqui é o leste, oriente, ok? Então, o sol nasce de cá. Na velha aliança, era assim que você enxergava, sim ou não? Então, aqui, para você, é sua direita. Mas do santuário, aqui é o quê? Esquerda, sim? Então, na velha aliança, você tinha uma visão contrária à realidade. Na nova aliança, quem é o templo? É o tabernáculo de Moisés? Não é você. Então, primeira coisa, você precisa enxergar o templo não mais como alguém que assiste ou vê um objeto externo. Agora, vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Aquilo que está diante de você, aquilo que está preparado para você, é aquilo que Deus diz? Sim ou não? Você tem promessa de Deus? Elas estão para acontecer? Elas estão na sua frente? Sim ou não? As promessas estão na sua frente? Então, para onde aponta o Oriente? Na direção das... Para onde que o rio flui? Na direção das... Quem que você encontra na direção Oriente? O sol resplandecente, a brilhante estrela da manhã. Amém? Então, na velha aliança, o sol nasce nas costas da congregação. Na nova aliança, as coisas se tornam claras. Você conhece algum astro mais dourado ou que resplandece mais ouro do que o sol? Que promove mais luz do que o sol? Então, onde flui o rio, haverá bênção, porque manifesta a glória de Deus. Agora, um estudozinho básico para a gente brincar com essa figura aqui. Aqui na frente é o lugar de holocausto. É um altar onde fazia o sacrifício. Então, era sujo de sangue. O animal era cortado, despedaçado, limpo, preparado para o cultivo. Essa coisa redonda é a bacia onde o sacerdote se lavava. E depois tem um pátio, e lá em cima, aquele quadradinho menor, é a tenda específica, o santíssimo lugar. E aí o texto diz o seguinte, o verso 2, por favor, você lembra? Ezequiel, capítulo 47, verso 2. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui é que debaixo, de onde? Do templo, descia uma água, ok? Mas só o templo agora é você. Então, do seu interior flui uma água. E ela vai em que direção? Na direção das promessas de Deus. Aí ele continua dizendo, verso 2. Ele me levou pela porta do... Qual porta? E me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior. Volta no verso 1, por favor. Ah, ótimo. É aqui. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, mas vinham de uma direção. Qual que era a direção? Do lado direito. Então, olha só. Se você está de frente para o leste, a sua direita é o quê? A sua direita é o pontos cardeais. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. As promessas estão no oriente. O que está atrás de você é o ocidente. Então, leste, oeste. A minha direita está o quê? Não. Se você estiver olhando do lado de fora do tabernáculo, a minha direita está ao norte. Sim ou não? Aí você vai ver a importância de você vir para a nova aliança e enxergar o templo de dentro para fora. Que é o que está acontecendo aqui na visão de Ezequiel. Ele foi levado para a porta, mas de dentro, porque fluía de dentro. Então, ele já estava falando de uma visão futura. Está ficando chato demais? Eu vou correr, isso aqui é bom você aprender. Então, aqui à minha direita está o sul. O sul na Bíblia tem significado, você sabia? Nem vou brincar com a direita, vou falar só do sul. Mas o sul é a destra da casa de Deus. Fala de justiça.
O sul é o lugar que a água flui. Então, ela sai debaixo do templo, mas ela tem um curso para o oriente. Então, o caminho das promessas é claro, mas ele não simplesmente sai na direção leste. Ele sai passando por o lado direito, pelo sul. O sul fala de justiça. Projeta, por favor. Consegue projetar e voltar para a figura? Então, projeta Romanos capítulo 5, verso 1. Porque o rio flui carregando consigo revelação, palavra de Deus. Então, ele flui num caminho de justiça. E o que a justiça promove? Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Então, olha só, o fluir do rio vai acumulando experiências. Então, quando eu percebo o fluir, primeira coisa, a visão da promessa fica mais clara. E tem uma crescente expectativa de paz. Por quê? Porque o fluir do Espírito começa na direção do Oriente, mas vai pela direita. Amém? Então, na Bíblia, a direita é justiça. Aleluia? Por quê? Porque o Senhor tem para nós caminhos de paz. Aí ele continua. Volta para o Ezequiel. Ezequiel 47, verso 1. É muita Bíblia. Nem precisava, já tinha muito no livro, eu coloquei mais coisas. E as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Então, a direita, a sua direita, é o lugar da justiça. A maioria de nós somos destros. Então, sua mão mais potente é a mão da justiça. Então, a coisa mais importante para você, ou a sua mão mais eficiente, precisa ser o caminho da justiça. Você, então, precisa preservar a mentalidade da nova aliança. Que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Verso 2. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Olha só, então ele tá te chamando para dar uma volta. Seguindo que curso? O fluir do rio, o fluir da água. E a volta começa por onde? Do lado direito, no lugar sul. Mas vai fazer você passar por onde? Volta a figura agora. Ele vai levar você para o norte. Porque você já leu comigo o versículo e o trecho aqui que nós lemos juntos. E ele vai fazer você dar uma volta no templo. Então vamos dar uma volta no templo junto? Volta lá. Então você está saindo daqui, lá em cima, debaixo do templo, e você está vindo na direção direita. Por quê? Por causa dos caminhos de justiça. E ele vai levar você para onde? Para o norte. O que tem entre o sul e o norte aqui? O que tem entre o sul e o norte? Fala assim, o altar. O altar. Então olha só, o fluir do rio aponta para as promessas. Anda por caminhos de justiça e faz você passar pelo altar. O altar significa o quê? Um sacrifício. Que alguém morreu. É a obra da cruz. Então olha só, o fluir do rio segue nas nossas vidas promovendo uma consciência de justiça para promover paz e revelação daquilo que Cristo fez por nós. Sabe o que tem na esquerda? Na Bíblia, a esquerda é sinal de lutas, ataques, guerras e rumores de guerras. Não, esquerda não, o norte. Vou trocar. Aleluia. Problema seu, se você tem essas coisas na sua mente. Mas não olha com essa cara para mim. Então, olha só. O fluir do rio não te poupa de uma passagem de frente para os seus inimigos. Mas como é que você passa? Uma visão clara da promessa. Certificado de justiça e com seu interior repleto de paz por causa da glória de Deus. Você passa na face dos seus adversários. E aí ele continua. Ele fala que fez caminhar até que ele chegasse no Oriente. O Oriente é a porta do templo, sim ou não? Então ele deu uma volta na tenda. E olha, não tem como dar uma volta sem passar lá em cima, sim ou não? Então, se aqui é o leste e aponta para o nascer do sol, o que tem lá atrás? O oeste, exatamente, muito bem. Que é onde o sol se põe, é onde o sol descansa. Então, lá atrás
fala de recompensa, de um lugar de descanso e de obra consumada. Aleluia? Então, olha só, esse é o trajeto do Espírito, esse é o fluir do Espírito Santo, esses são os sinais de alguém que está andando embaixo do Espírito Santo. Então, a primeira coisa, os caminhos são de justiça, promovem cada vez mais paz, te deixam cada vez mais conscientes de que não é você e nem o que você faz, mas aquilo que Cristo fez, e ainda que você perceba os adversários, passe na frente deles, ande no meio deles, você consegue fazer em perfeita paz por causa da justificação e a certeza das promessas, o Senhor está selando você. Esse é o caminho do fluir do rio, é a minha vontade. Permanece, por quê? Porque na conclusão da sua volta, o caminho é um caminho de recompensa. Aleluia, os irmãos estão comigo? Ficou ruim demais desse jeito, né? Mas, sabe, nós temos, quando a gente descobre uma coisa, a gente quer mostrar. Você está lendo a Bíblia ali, aí não tem jeito, você é minha cobaia. Eu falo, não, eu tenho que mostrar isso para a igreja. Eu não posso guardar uma. Isso aqui é maravilhoso. Porque uma coisa é uma visão e uma percepção na velha aliança. Isso está acontecendo ao contrário. É uma completa confusão. Por quê? Porque para você vendo daí, o que é direita é esquerda, o que é esquerda é direita. Então, na velha aliança, era muito possível, evidente, recorrente e repetitivo o fato de você começar um empreendimento e dar de cara com seus inimigos. Por quê? Porque para você que não compreende a sua posição em Cristo Jesus, o fluir do rio não começa pela direita, sim ou não? Começa pela esquerda, porque se você levantar de frente para mim, a sua direita é a minha esquerda, e a minha direita é a sua esquerda, sim ou não? Mas quando você tem revelação de quem você é em Cristo Jesus, que o templo não é mais um prédio construído por mãos humanas, você percebe, eu sou o templo. A direção não é a dos inimigos. O começo não é por lá. Eu começo com caminhos de justiça. Por quê? Porque eu preciso perceber a paz em meio a um caminho oriental de promessas daquilo que Deus tem promovido para mim. Aleluia? E aí ele segue falando. Então, olha só. Norte e sul estão resolvidos. Amém? Vou até mudar. Sul e norte. Vamos colocar eles em segundo lugar. Aleluia? Aí ele continua dizendo, versos 3 até os 5, ele fala dos níveis do rio. Então, olha, ele fala de um homem que com um cordel mede. Quem é esse homem? Você não é. Porque você foi tomado por esse homem pelas mãos. E esse homem fez você conhecer a casa. Então ele conhecia. Ele está fazendo um tour com você, apresentando para você a novidade do templo, santuário. Então, quem é que te traz revelação de quem você é na nova aliança? É esse homem que te toma pelas mãos. Quem que é ele? É Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Então, quem que apresenta a novidade para nós? Quem que nos posiciona de maneira clara no lugar certo? Não é aqui que a congregação tem que ficar. Sabe de outra coisa? Põe a última foto aí. Eu não resisto. Eu sei que pode parecer exibimento, mas é uma coisa assim tão fantástica. Espero que você também ache. É o seguinte, agora eu dei um zoom e arranquei o telhado do tabernáculo. Então, aqui, ó, aquela entrada que você via da tenda, está aqui. Lá é o fundo. Então, são dois ambientes. O primeiro ambiente, santo lugar. O segundo ambiente, lá no fundo, santíssimo lugar, ou santo dos santos, onde está a Arca da Aliança. Olha só, então, é o seguinte. O que você está vendo ali no lado sul? O que você está vendo na figura no lado sul? O quê? Pode falar. Um castiçal, sim ou não? É dali que a água flui, sai debaixo do templo e flui de que lado? Do lado do castiçal. Olha só, então, se ele está saindo do lado do castiçal, os inimigos estão do outro lado. O que tem do lado dos inimigos? Ah, vocês não sabem, perdão, eu não falei, desculpa. É horrível fazer isso, né? Fazer pergunta que eu não te falei o que é. Aqui é a mesa dos pães, ok? Então, o que tem na mesa do lado norte? Pão. Uma mesa na presença dos meus inimigos. E o que tem do lado direito? Onde a água flui, tem um candelabro. Se você ler o livro de Apocalipse, não dá tempo de nós fazermos isso, mas o candelabro, ele é quem sustenta a luz. A luz aponta para quem? Para o Espírito Santo, que vive e flui a partir da pregação do Evangelho. Mas quem que cumpre na casa a obrigação e a responsabilidade de sustentar a luz? É o candelabro. Lá em Apocalipse, quando
João está tendo uma visão da consumação de todas as coisas. Ele deixa claro, o candelabro é a igreja do Senhor. Então, hoje nós temos muitas pregações que favorecem um tipo de congregação, como é que eu posso chamar? Alternativa. Você pode congregar sem se relacionar, mas olha só, o fluir do rio, ele não começa de lugares aleatórios, ele começa num lugar de luz. Luz que é tecida pela igreja do Senhor. Ok? Então por que começa do lado direito? Porque é ali que tem luz suficiente. Então, nada na Bíblia é por acaso. Eu estou falando de coisas aqui de muitos anos, quase 3.500 anos, 3.800 anos, antes da sua existência, mas já foi feito pensando em você. Então, o curso do fluir de Deus começa do lado direito, estabelecendo uma maneira de se congregar, de se estabelecer relacionamento santo, de envolvimento entre os santos do Senhor. E a partir dali é promovido justiça, paz, percepção de promessa, visão clara do sacrifício de Cristo Jesus e outra, uma mesa na presença dos meus adversários. Amém? Olha aqui, não tem arma, não tem escudo, não tem proteção, não tem guerra espiritual. O que é que tem do lado norte? Aonde os inimigos vão entrar? Aonde os flecheiros vão se posicionar? Tem pão. Por quê? Porque é aquele que flui no caminho do rio, aquele que anda debaixo do fluir do Espírito Santo de Deus, na presença dos inimigos, tem apetite. Ele tem apetite. O pau está quebrando. Os inimigos estão com a bolinha vermelha assim, ó, passando o seu... Você está vendo? Os caras vão me acertar a qualquer momento. Então vamos comer um pão? Assa uma carne, compra uma coca. É isso que você faz? Claro. Por quê? Porque você é movido pelo fluir do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, vamos lá para o próximo, senão não termino. Jesus, ajuda nós. Olha só, aí, passadas essas compreensões, ele começa a medir quem é o homem. É Jesus, é o Espírito Santo de Deus, é quem conhece o templo. E o que ele faz? Ele conduz você no rio. E como é que começa? Ele começa medindo, mede 1.000 côvados e mostra a água. Onde é que está as águas? Tornozelo. Água no tornozelo, no meio da canela aqui, é água que te para? Te impede de andar? Não. O governo ainda está com você, sim ou não? Então você consegue caminhar. Talvez tenha um desconforto. Molhei o tênis novo. E esse é novo mesmo, comprei essa semana. Estragou minha calça, vou ter que trocar. Tem algum desconforto? Tem. Em uma certa medida, Jesus te guiou talvez por um caminho que você não queria. O Espírito Santo te levou por um caminho, né? Porque você quer andar em terra firme, terra seca, e de repente molha os pés, vai sair do carro e tem uma poça. Talvez não era o plano. Então, olha, esse que mede é aquele que cuida de maneira zelosa de você. Então, tem teste? Tem. Tem teste. Então, por que ele mede e conduz? Porque ele mede para aprovação. Então, onde é que a aprovação começa? Com níveis baixos. Começa com água no tornozelo. E aí você se deu bem com as águas no tornozelo. Foi aprovado. Pastor, qual que é o sinal no texto de que eu fui aprovado? Porque ele mediu mais 1.000 côvados. E te levou para uma outra posição. E lá as águas subiram. Não era só no tornozelo. Agora, as águas eram nos joelhos. O movimento ficou um pouco mais pesado. O prejuízo agora é da calça, está quase chegando aqui na parte de cima. Vou ter que tirar o celular e colocar no bolso da camisa. O movimento é maior. O teste está acontecendo. Então Deus disciplina. Sim ou não? Deus testa, sim ou não? Sim, mas sempre com o intuito de te levar para um novo, nunca para a destruição, nunca para a paralisia. Então, por exemplo, eu sou pai, e os meus 2 meninos não têm contato, assim, saudável com água. E aí, eu vou ensinar a nadar. Pego o Noah, braço direito, braço esquerdo, taco lá dentro da piscina funda, tem que se virar. Se sobreviver, passou no teste. É assim? Não. Por quê? Porque eu não sou desnaturado, eu amo, então levo na piscininha menor, deixo ele se ambientar, é assim ou não é? Agora ele cresceu um pouquinho, consegue se virar sozinho, levo para uma piscininha maior, é assim ou não é? Então, o que é isso? Um pai que cuida. Tem como eu poupá-lo? Não, até porque ele quer. Você quer andar de glória em glória, de vitória em vitória? Então você tem que se dispor a desafios. Então, Deus sabe que você quer, por quê? Porque pelo fluir do rio, Ele te mostrou a entrada do templo, Ele apontou o Oriente, o que tinha lá? Promessa. Tinha promessa para você, promessa de salvação da sua casa, promessa de prosperidade. Então ele te fez ver, ele falou assim, agora me dá a mão aqui que eu vou te levar. Aí ele te taca lá no oceano, sem colete, sem nada, sem rumo, sem bússola, sem nada? Não.
Ele te leva devagarzinho, porque é de glória em glória, né, William? É uma porção, depois a outra. Aí ele te pega pela mão e te leva. É um caminho que você não quer. Aí ele fala, continua subindo. Águas que dão, já pesa. Sua respiração já muda, né? Parece que você entrou em outra gravidade. Para respirar já pesa. Então, você já viu que é uma sensação de pressão? Às vezes você passa por situações que te pressionam tanto que você sente dificuldade para respirar. Sim ou não? Que o Senhor está te levando para novos níveis, mas qual que é o desejo de Deus? E onde é que está o favor nessa circunstância que aparentemente é de disciplina? Ele te levando para um outro nível. Então ele mede mais uma vez. Respiração ficou pesada, mas você está indo bem. A gente pode ir para o próximo. Aí ele leva para um lugar onde não dá pé. Não dá para atravessar se não for nadando. E dá para nadar contra a correnteza? Não. Esse novo lugar, você tem que respeitar uma coisa. O fluir do rio. Você pode até tentar, não, eu vou para o outro lado. Você vai nadar alguns minutos, mas você vai se render. Em algum momento você vai soltar o corpo e vai se render. Por quê? Porque você perdeu completamente o controle. Não há mais como você influenciar. Com águas nas canelas, você escolhe quando começa, decide se vai parar ou não, se vai ou não fica, ou se vai ou se... Mas espera para ver no que dá. Mas quando as águas são muito profundas, você não tem muita escolha. Só preciso respirar. Então deixa fluir o rio. E você segue. Amém? Então esse que nos toma pelas mãos e nos leva pelos caminhos é aquele que zela com interesse. De quê? De te levar sempre para um nível superior. Qual que é a vontade de Deus? É que esse que se fez morador em você por meio da fé, pode acender a luz. Estou falando do escuro, né? Esqueci. Aleluia? Então a vontade de Deus não é só morar em você, mas é de fazer você completo dependente dos planos dele. Então o fluir do rio é tirar de você, talvez, a sua reputação, as suas preferências. Vai mexer porque não dá para preservar muita coisa depois que a água subiu demais, não dá mais pé. Aí eu estava preocupado com o celular, agora já molhou mesmo para favas o celular. Não estou mais preocupado com marca de nada. Não estou mais preocupado com o que vão pensar de mim. Eu estou preocupado só com uma coisa. Esse rio é forte, está me levando para um lugar e eu preciso agora me virar nisso aqui. E aí você aprende a viver na dependência do fluir do rio de Deus. Governado por outro. Quem? A força do Espírito. Agora, qual que é a dificuldade da maioria dos cristãos? É porque, para a maioria dos cristãos, o cenário e o fluxo do rio é incompreensível. Não para você. Porque vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Você tem uma visão clara de onde saem as águas, é daqui, é do templo. E elas fluem para onde? Elas passam por um lugar de congregação, elas caminham por caminhos de justiça, sempre tecendo paz no meu coração, me deixando cada vez mais consciente das promessas. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu caminho altaneiramente, com passos firmes, porque logo adiante tem recompensa. Amém? Aleluia! Isso revigora a sua fé, te encoraja. Então não importa o tamanho dos inimigos, lembre-se, olha, lá onde tem inimigo, lá onde tem dificuldade, lá onde nós não temos aceitação, lá onde nós somos resistidos, tem mesa, tem pão, tem alimento, tem o que você precisa, o pão vivo que desceu dos céus. Amém? Ezequiel 47:9. Estou indo para o fim, para a glória de Jesus. A igreja fala amém. Antes, nos versos 6 e 7, ele faz menção de que, tirado da água pelo homem, posto na margem, ele viu que na margem do rio tinha o quê? Árvores. Então, árvores plantadas junto aos rios. Tem garantia de quê? Suprimento, de frutificação. Amém? Então, olha só, ele continua dizendo. Projeta aí, versos 6 e 7. 6 e 7. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou-me e tornou-me a trazer à margem do rio. Próximo. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de... Olha, era grande e abundância, percepção de árvores, de um e de outro lado. Próximo. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto. Então as águas seguem o curso,
mas por onde as águas passam, ela vai deixando um rastro de frutificação. Uma certeza, por quê? Porque uma árvore plantada em qualquer lugar, ela é refém de água, sim ou não? E a água vem de acordo com a estação. Então, se não chover, não frutifica. A boa aparência de uma árvore plantada num lugar seco é, às vezes, por causa do outono, sem folhas. Mas aquela que está plantada às margens do rio, não importa o que aconteça com o tempo, não importa o clima, não interessa se vai chover, não. O suprimento está garantido embaixo dos pés. Aleluia? Certeza de frutificação. Tem coisa melhor do que você comer despreocupadamente o almoço, porque a janta já está garantida? Teve um momento no meu ministério que eu e a pastora dividíamos. Talvez eu já falei isso aqui muitas vezes, mas eu tenho poucos exemplos por causa da minha juventude, amém? Como eu sou muito novo, então eu tenho poucos exemplos. Mas eu lembro de estar dividindo uma marmita e foi a pior comida, a menos saborosa que eu já comi na vida. Porque ela tinha um gosto de dúvida, porque eu não sabia se nós íamos jantar. Então dividir um marmitex sem saber se ia ter a janta era a pior coisa que tem. Mas olha, aqueles que caminham no curso são como árvores plantadas junto aos ribeiros de água e caminham supridos em todo o tempo. Está chovendo, William? Não tem problema. Está fazendo sol castigante aqui, tribulação, difícil, é vento para todo lado, estão levando as folhas, não tem problema não, a quantidade de água que está debaixo dos meus pés vão produzir mais folhas, a minha folhagem não murcha. Eu não dependo das estações. Eu lembro de uma vez, eu ouvi uma pregação que só falava das estações, e de uma certa forma, de repente, eu me vi completo, conformado com as estações. Então, olha, no outono é tempo seco mesmo, é normal as folhas caírem, sim ou não? Tem alguém que fica com uma árvore na porta de casa em janeiro esperando o piqui? Tem piqui em janeiro? Tem? Tem árvore que dá piqui em janeiro? Tem não. É no final do ano, não é? Sim ou não? Eu estou errado? Vou usar manga, né? Vocês não devem comer piqui, não é goiano, não. Vocês são goianos de Araque. Mas você nem vai lá no pé ver se tem. Por quê? Porque ela depende de um suprimento, de um clima específico, de uma combinação de ambientes e de chuva para frutificar. Mas agora, se ela está plantada, eu lembro que minha avó, ela tinha do lado da cisterna um pé de siriguela. Os irmãos sabem o que é siriguela? E era o seguinte, tinha siriguela forrando o quintal o ano inteiro. Eu tenho aqui pé de siriguela do outro lado da rua. Dá o ano inteiro fruta ali? Não dá. Sabe por quê? Porque as raízes estão plantadas junto às rodovias do estado de Goiás. Mas se estivessem aonde o rio do Espírito Santo flui, o que aconteceria? Tinha fruto sempre. Supridos, garantidos, certeza de frutificação. Então, coisa boa é você poder pegar na gôndola do supermercado sem olhar o preço. Amém? Não estou preocupado porque eu tenho para pagar. Isso aqui não é o que vai me empobrecer. É ou não é? Você olhou, gostou da roupa, experimentou, é essa. O senhor não quer saber quanto custa? Não preciso. Porque estou plantado junto aos ribeiros de água. Falo o preço que eu vou pagar. Aleluia! Isso é a vida de Deus, prosperidade. O Oriente aponta para o sol. Ouro, gold. Aleluia. Ezequiel 47, verso 9. Vamos, partindo para o fim. Correndo. Gerando vida. Olha só. Toda criatura vivente. Volta no 8. Eu comecei a ler no 8. Só para você entender o contexto. Então, me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina. E entram aonde? No mar. Então, o curso do rio natural é para o mar. Só que esse aqui, o fluir do rio, ele deságua num lugar onde há o quê? O que há nesse mar? Onde o fluir te leva? Pode ler. Aqui, ó. Mar morto. E o que acontece quando o fluir do rio encontra com a morte? Cujas águas ficaram... Por que tinha morte? Porque estavam enfermos, haviam paralíticos no lugar, haviam pessoas com depressão, com muita dificuldade. Então, quando o rio flui e você se entrega ao fluir do rio, se joga, ele encontra com um mar morto dentro da sua casa, pessoas em depressão no interior da sua casa, pessoas escravizadas pelos vícios. E o que acontece? As águas amargas se tornam doces, as águas de enfermidade se tornam saúde. Aleluia. Verso 49. Ou 47, 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. É rio curativo. Quando alguém que flui no Espírito Santo caminha no fluir do Espírito, ele deixa um rastro.
qual que é o rastro? De cura de enfermidades. Eu não sei se você sabe, mas em Atos menciona-se que quando Pedro passava, o que acontecia? A sombra, o que acontecia? A sombra curava. O cumprimento da profecia de Ezequiel. Por quê? Porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus vão de encontro com a morte para promover vida. Vida, vida. Então, quando você flui no caminho, na direção do rio, quando você completa a sua volta no templo, entendendo, eu sou o santuário de Deus vivo, o que acontece? As pessoas são ressurreitas. Eu falei para você que eu era rateiro, né? Então, não te assusta não. Então ele continua dizendo, passe este rio, haverá muitíssimo peixe. Peixe, peixe. Peixe tem significado. Os discípulos que se encontram com Jesus no mar da Galileia, isso mesmo, no mar de Tiberíades, o que eles estavam fazendo? Pescando a noite toda e nada apanharam. No final do dia, lavando as redes, recolhendo material, Jesus aparece para eles e fala assim, ei, empresta aí para mim fazer um estudo bíblico aqui rapidinho. Escola dominical, uma aulinha do cursão, é rápido. E aí ele olhou, quanto tempo mais ou menos? 2 horas, 2 aulinhas de 1 hora. Ah, meu Deus, só o que me faltava. Aí ele sobe no barco, ensina a multidão, desce, volta para o largo, lança as redes. O que acontece? Uma pesca maravilhosa. Eles pegam o quê? Peixe. Naquele momento, o coração daqueles homens deve ter enchido de expectativa. Por quê? Porque quando você está num negócio, tocando uma empresa, e não consegue pescar nada, não fecha nenhum bom negócio, você vai ficando abatido. Mas quando você acerta, você fala assim, tá vendo? Eu tinha razão. Era nisso mesmo que eu tinha que ter investido. Era isso que eu fui chamado para fazer. Olha aí. É isso mesmo aí. Falei para você. Eu sabia que ia dar certo. Você podia estar vivendo a pressão que fosse. Mas quando você vê uma pesca maravilhosa, falei, amor, aí, ó. Falei para você é incrédulo, hein? Não acreditou comigo aí, ó. Agora come. Tem aí para dar e vender. É assim que você faz, sim ou não? Aí o que Jesus fala para eles? Larga as redes. Farei de vocês pescadores de... Então, peixe aponta para o quê? Almas. Almas. Deus os chamou pescadores. Mas para ficarem pescando peixes? Não, para pescarem almas. Então, aqueles que andam no fluir do Espírito Santo de Deus, levam salvação para dentro das casas. Amém? Continua dizendo, olha lá, ó. Onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo virá por onde quer que passe e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Próximo. Junto a ele se acharão, o quê? Pescador vai para o rio em busca de quê? Peixe. Então, olha só, é o seguinte, o rio vai fluir e vai deixar claro, tem peixe para ser pescado. Tem peixe. Sabe por que os pescadores vão atrás de rio, Pablo? Sabe por que eles procuram um lugar? Porque alguém falou assim, ali é bom para pescar, ali tem peixe. Aí você pega a tralha e corre para lá para ver se tem mesmo. Por quê? Você quer pagar para ver. Peixes são almas. Quando o rio flui, por onde esse rio passa de maneira curativa, ele vai tornando o cenário apropriado para a salvação. Eu não sei como é que você tem vivido os seus dias lá na sua casa. Talvez você tenha visto os seus pais se perdendo, seus irmãos se perdendo no ódio, na amargura, muitas pessoas ao seu derredor. Mas olha, a partir do momento, você assume a posição de santuário de Deus vivo e deixa o rio de Deus te levar. O fluir das maravilhas do Senhor, você vai promovendo cura apropriada para a salvação de Deus. Amém? Sabe o que são esses pescadores? É aqueles que vão bater lá na porta dos seus familiares quando você estiver trabalhando e falar assim, então, você sabe o que é célula? Vamos numa comigo? Rapaz, sabe o que você está precisando? Você está precisando de um pouquinho mais de Deus. Os pescadores, por quê? Eles vão perceber, tem peixe, nós precisamos pescar. Porque não é de pescaria que se trata, é do mover genuíno daquilo que Deus está fazendo. Sabe o que vai acontecer em Santa Helena? O fluir do rio vai ser tão poderoso que até as outras denominações vão falar assim, eles estão pescando aonde? Onde é que eles estão pegando? Pega a sua tralha. O que você fez? Você largou a sua rede. Bora, 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 bora. E de repente, algo que você nunca viu. Igrejas de centenas. Muitas igrejas, muitas igrejas. Por quê? Porque é assim. A notícia corre. Ó, fulano foi lá, pegou não sei quantos tucunaré, pegou um peixe de 30 quilos. Então nós vamos para lá. É assim ou não é?
Então, por que que os pescadores se ajuntam, se ativam, arrumam suas tralhas? Porque eles percebem, um avivamento está começando. Você quer ser parte de um avivamento? Então, deixa o rio do fluir do Espírito Santo de Deus passar por você, amém?